Olá, querido irmão, querida irmã, graça e paz para vocês. Nós vamos agora aprender um pouco mais, fazer um comentário, estudar juntos a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3 e versículo 4 e versículos 9 até o versículo 14. Lembrando você que eu não faço a leitura do texto aqui para não aumentar o tempo do vídeo. O nosso texto áureo diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A verdade prática nos diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Lembrando vocês que o nosso objetivo aqui não é substituir a Escola Bíblica Dominical, o estudo da palavra, o estudo da revista, da lição, mas fornecer um comentário resumido com um conteúdo que possa te ajudar a aprofundar ou conhecer melhor o conteúdo da revista, ou facilitar o entendimento, ou trazer uma exploração dos conteúdos que aqui são trazidos. O objetivo geral da lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Entender que bênçãos são estas que nós recebemos por estar em Cristo. O tópico 1, ele tem por objetivo refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo. Você sabia que em Cristo o crente ele assume uma nova posição diante de Deus? Que posição será que é essa? O tópico 2 traz evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, ou seja, a realidade de vivermos uma vida com Cristo sendo o centro de todas as coisas. E o 3 é explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Como o Espírito Santo age dentro do plano de Deus para a salvação da humanidade. Então, vamos lá para mais uma lição. A introdução nos faz lembrar aqui de que nós vamos destacar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. E é por isso que na carta o apóstolo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Então, o tópico 1 ele traz por título a nova posição em Cristo. Nós vamos compreender aí o porquê do apóstolo Paulo falar desse mistério. O que é isso? Às vezes no dia a dia, na igreja, nós vemos uma pregação, uma mensagem de irmãos trazerem a seguinte expressão: o mistério de Deus. Você está entendendo o mistério? Bem, o que é esse mistério que Paulo está falando? Eu quero dar ênfase aqui que esse mistério, nesse caso, é algo que se revelou, que nós podemos hoje olhar para aquilo que foi no passado um mistério, mas Paulo está expondo agora esse mistério, como ele se cumpre, como ele se deu, e isso traz uma alegria para Paulo quando ele vai escrevendo isso para os Efésios, e nós vamos também poder ser alcançados por tamanha alegria. Veja só, o tópico 1 coloca assim: no passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então abra sua Bíblia e leia Romanos capítulo 3, versículo 23, e você vai ver que o mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele escreve que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Mas aqui a lição nos mostra que Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então, lê Romanos 6 e 23 também, que você vai ver que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, já de início aí nós temos uma dádiva. Nós saímos de uma condição para uma nova condição. A nossa condição era de alguém que merecia morrer, de alguém que deveria pagar como sentença dos seus pecados a morte. Mas em Cristo Deus nos colocou numa nova posição, e nós vamos ver isso. O ponto 1 traz a doxologia. Paulo começa dizendo que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Então, o que é essa palavrinha doxologia? Alguns autores eles vão colocar que nós podemos encontrar no Antigo Testamento uma linguagem de doxologia para pessoas, né? Para heróis, pessoas que fizeram coisas grandes, assim, e aí então usava-se uma expressão de exaltar aquele ato da pessoa. Mas o contexto aqui da lição, ela está trazendo uma doxologia como uma manifestação de exaltação a Deus através de expressões como bendito seja Deus. Tá? A doxologia tem duas palavrinhas gregas, doxo, que é glória, mais logia, que é palavra. Então é uma palavra de glorificação, de exaltação. Ele está exaltando a Deus aqui, ele começa já exaltando a Deus. Neste trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão. Que trecho bíblico é esse? Do capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14. Nós vamos nos debruçar em cima dessa porção da Escritura. Que se você assistiu à aula passada, este ponto do livro de Efésios, da carta aos Efésios, nós apresentamos ele como sendo um ponto que destaca a preeminência de Cristo Jesus na redenção. Então leia, faça essa leitura introdutória com isso na mente. Ele está destacando a preeminência de Cristo, ou seja, Cristo sendo mais elevado, digno, exaltado entre todo esse projeto que Deus elaborou. Aí, no ponto 2, as bênçãos espirituais. É importante destacar que bênçãos materiais também provêm de Deus, né? Dinheiro, cura, coisas físicas, coisas materiais provêm de Deus, mas elas geralmente são temporais na nossa vida. Enquanto vivemos aqui, nós podemos desfrutar de tais bênçãos, mas aqui a bênção é espiritual, são bênçãos que estão atreladas àquilo que é eterno. Então, bênçãos como Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos seus filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Então, tais bênçãos, que são bênçãos espirituais, elas não são temporais e passageiras, elas estão ligadas ao plano eterno de Deus para nossas vidas, para a humanidade. E isso é que traz essa alegria a Paulo, que leva ele a dizer: bendito seja Deus. É compreender isso tudo que Deus nos fez, de onde Deus nos tirou, para onde Deus nos colocou, dentro do seu plano de redenção. E aí, no ponto 3, fala sobre a nova condição. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Leia aí Romanos capítulo 5, versículos de 11 a 15, onde o apóstolo, quando escreve aos Romanos, ele faz uma comparação, que a ação de Adão de pecar gerou uma consequência na humanidade. Mas Cristo, com o seu cumprimento do plano salvífico de Deus, gerou uma consequência muito maior, da qual eu e você que crê em Cristo, que aceitou Jesus, que se converteu, pode desfrutar. E é isso que faz Paulo dizer: bendito seja Deus.
Já entrando aqui para o tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Aí nós temos aí no ponto 1 a revelação do mistério. Sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Juntando isso com o próximo ponto, que é a plenitude dos tempos, eu queria que você entendesse esses dois pedaços juntos. Quando Paulo está falando que da revelação da verdade que estava oculta aos santos, nós podemos entender assim: Moisés, Elias, Eliseu, Josué, esses homens foram grandes homens de Deus. Moisés ali como um grande representante da lei de Deus, né? Outros homens como Neemias, Esdras também, foram homens de Deus que viveram plano e propósito de Deus em suas vidas enquanto estiveram vivos. Mas Deus escolheu um tempo para manifestar a conclusão do projeto de redenção. E isso culmina com quem? Com Cristo. Não foi a lei de Moisés, não foram os profetas quem executaram isso. Foi quem? Cristo. Ou seja, Cristo deveria ter a preeminência. O que é a preeminência? Estar mais elevado, estar acima. Então todo esse projeto, muita gente participou dele, mas sobre todos está Cristo, porque ele cumpriu, ele chegou no momento determinado para executar. E é por isso que se trata aqui da plenitude dos tempos. Leia Gálatas capítulo 4, versículo 4, e está escrito assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, e aí continua. Então Jesus veio nessa plenitude dos tempos. Esse tempo aqui não é o tempo cronológico de horas, é um tempo de kairos, significa o tempo de Deus, o tempo estabelecido por Deus. Quando Deus planejou que Cristo se manifestaria, ele se manifestou vindo de uma mulher, nasceu, lutou contra pecado, sem pecar, morreu para a redenção de toda a humanidade. Então esse tempo aqui é o kairos, é o tempo de Deus, o tempo dentro do projeto de Deus. Por isso que nós dizemos que tudo está nas mãos de Deus, tudo está nos conformes de Deus. Deus tem o poderio sobre todas as coisas. Nada que está acontecendo no mundo foge, nenhum detalhe foge do que Deus possa agir ou de como ele tem trabalhado o seu projeto. E aí o ponto 3, para louvor da sua glória, Paulo vai mudar a abordagem aqui quando ele diz assim: as bênçãos destinadas aos crentes judeus e gentios para a igreja. Ou seja, Paulo muda do pronome nós para também vós. Então, leia aí o capítulo 1, versículos 11, 12 e 13, você vê Paulo mudando a ênfase do nós para o vós. Ou seja, nós, não sendo judeus, sendo gentios, podemos desfrutar das bênçãos como igreja. E aí depois o último tópico, o tópico 3, onde fala do Espírito Santo, penhor da nossa herança. Atuação do Espírito Santo no projeto de Deus. O Espírito Santo ele tem um papel fundamental que a Bíblia vai dizer que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós já falamos disso em outras lições. Mas eu queria destacar aqui para vocês que uma vez que nós aceitamos a Cristo, agora estamos em Cristo, nós recebemos um selo do Espírito Santo. Por que essa linguagem de selo? Porque no passado se utilizava muito selo para determinar uma propriedade. Ou seja, Deus nos garante que uma vez em Cristo somos propriedade exclusiva de Deus.
e o maligno não pode nos tocar. Nós vemos isso no exemplo de Jó. O inimigo só fez aquilo que Deus permitiu, e aonde Deus pôs um limite, que era a vida de Jó, ele não pôde tocar. Deus pode permitir o adversário investir contra você, mas você está selado pelo Espírito Santo, você é de Deus. E o ponto 2, onde fala do penhor da nossa herança. Aqui aparece um termo grego chamado arrabon, que significa penhor, propriedade ou depósito. E aqui nós glorificamos a Deus. Por quê? Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é um penhor para nós, né? Isso significa, na mentalidade de quem estava escrevendo, o apóstolo Paulo, que Deus deixou uma garantia de que Ele volta para nos resgatar. É assim que funciona uma penhora. Eu estou tendo uma dívida com uma pessoa e digo para ela, eu vou deixar isso aqui como garantia de que eu volto para buscar. Eu deixo isso que tem muito valor para mim, para voltar e resgatar aquilo que eu estou te devendo. Então eu tenho que acertar essa dívida com você. Eu deixo algo de muito valor para garantir que eu volto para resgatar aquilo. Para resgatar aquilo eu tenho que pagar isso. Então o Espírito Santo na nossa vida é este selo que nos garante que somos de Deus, mas que também é o nosso penhor. É a presença do Espírito Santo em nós que nos garante que Ele volta para nos buscar, para nos resgatar no seu plano de eternidade, sermos seu povo para todo o sempre. Deus abençoe e até a próxima aula. Deus abençoe sua família. Amém.